O vereador Renato ele fez um requerimento, sempre muito pontual nos seus requerimentos, mas esse requerimento, vereador, ele está desatualizado. Vejamos, eu explico. O requerimento ele trata da Lei 3.638. A lei ela foi votada no dia 16 de fevereiro, por todos nós, inclusive o vereador Renato. Quando nós aprovamos uma lei, já no final ali do ano, a prefeitura ela precisa regulamentar essa lei. É assim que funciona, você cria uma lei e aí ela cria as regulamentações, que são chamados decretos. E isso aqui também, ninguém tem obrigação, o fato de nós sermos legisladores, não quer dizer que nós tenhamos que saber como funciona uma lei. Embora em que pese deveríamos, mas aqui, acho que advogado só eu e o David, mas tem todo esse trâmite, leis, decretos, portarias, tem essa diferenciação. Não vou dizer aqui o que é, o que não é, porque o objetivo não é esse. Mas, pois bem, quando nós criamos uma lei, ou quando o executivo manda uma lei para cá, e a gente vota a lei, ela precisa de regulamentação, que são através dos decretos. E aí, nobre vereador Renato, a prefeitura ela criou-se um decreto para regularizar essa lei. Isto posto, tudo que Vossa Excelência diz aqui não é verdade. Então, quando Vossa Excelência diz que há atraso, não tem atraso, nunca houve entrega, porque na regulamentação ela prevê que só será dado benefício quando atinge mais de 15 dias de recesso. E este ano o recesso é do dia 10 ao dia 17 de julho, ou seja, 7 dias. Então não contempla a lei que Vossa Excelência votou, que nós votamos, todos nós votamos. Então esse discurso que você fez pode apagar, deletar, que está totalmente errado. Por que está totalmente errado? Porque está desatualizado, porque nós temos um decreto que regulamenta aquela lei, que não foi feito. A não ser que Vossa Excelência esteja fazendo como fizeram lá no passado os gregos. Os gregos queriam invadir Troia, todo mundo aqui assistiu o filme, não conseguia invadir, mandaram lá um presente, e aí quando abriram o cavalo tinha um monte de soldado lá, é o famoso cavalo de Troia. A não ser que Vossa Excelência esteja indagando a prefeita para que ela cumpra a lei sem que haja uma regulamentação e amanhã ou depois caia numa improbidade administrativa. Eu acho que não. Eu acho que não, porque Vossa Excelência é inteligente e o pessoal, o executivo também é inteligente, não à toa que tiveram todas as contas aceitas por Tribunal de Contas. Então, portanto, esse requerimento ele é totalmente desnecessário, porque eu já estou trazendo atualização para Vossa Excelência. Eu pedi até que Vossa Excelência até cancele esse requerimento, desista do requerimento, porque a resposta do requerimento é essa. A lei precisa estar em fase de regulamentação em razão do decreto que foi feito pelo Executivo. Se Vossa Excelência quiser a palavra, fique à vontade. Licença, vereador. Eu fiz o requerimento de acordo com a lei que foi aprovada dia 16 de dezembro de 2025, tá? Que foi a lei que está aqui, você falou fevereiro. Falei errado, dezembro. Que foi, cadê? Autoriza o Poder Executivo a proceder com a distribuição. Isso. O decreto foi encaminhado para essa casa? De regulamentação? Não. Porque aqui diz do recesso e férias, não diz prazo, não diz nada. Então, eu fiz o requerimento de acordo com a lei que foi aprovada, a lei que eu li, a lei que eu aprovei com muita tranquilidade e disse ainda, inclusive, que era uma das leis mais importantes para a Secretaria de Educação. Dentro da lei que foi aprovada no dia 16 de dezembro, diz o período de férias e recesso. Então, dentro do que estava na lei, eu estou totalmente dentro do assunto. Vamos voltar. Quando nós aprovamos uma lei, precisa de regulamentar essa lei. É os detalhes, Neto. Os detalhes da lei. O Renatinho está só se atendo à lei pura. Mas a lei pura precisa de detalhar. E em razão do desconhecimento do vereador, dos detalhes da lei, por isso que ele fez o requerimento. Essa lei ainda, embora ela é válida, claro, nós votamos aqui, mas ela está em processo de regulamentação. E essa regulamentação, ela diz que para fornecer os kits, para fornecer esse benefício, 15 dias de férias. Então, logo, não teríamos, ainda se já tivesse regulamentado, não teria o benefício que nós votamos, uma lei importantíssima. Inclusive, parabenizar, não sei se foi a secretária Paula, parabéns, uma lei excelente. Inclusive, não só o Nurimar, a escola Nurimar, eu estive lá nesse final de semana também, mas todas as outras crianças, eu sou um desses exemplos aí, que ia para a escola também para comer.
A gente chegava cedo, porque naquela época eu fornecia o alimento antes e na hora do intervalo. Era assim que nós fazíamos. E assim eu tenho prova. Embora faça muito tempo, vereador Cláudio Ramos, eu tenho prova. A prova está aqui, ó, a vereadora Juliana. Nós damos na mesma escola, não é verdade? Nós damos na mesma escola, chegava cedo para comer o alimento antes, na escola SESI, na divisa Ferraz-Guaianazes. Um alimento antes do período escolar e no meio do período escolar. E com todo orgulho, eu não tenho problema nenhum dizer que a minha vida toda foi feita escola pública, o resto do período, depois dos 4 anos, eu estudei com o vereador Osni, mais uma prova ali, na escola da Vila Jamil, ali no Raduan, não foi, Osni, até terminar. Então é isso mesmo, as crianças, eu, no caso, quando eu era criança, a gente ia para a escola também para se alimentar, porque é um peso a menos em casa, sobretudo das mães que não têm condições. Meu pai, coitado, era um taxista, um sufoco para sustentar a casa, então a gente utilizava desse benefício. Então a lei ela é importante, mas ela ainda não está regulamentada. Se não está regulamentada, não tem por que nós cobrarmos. Como é que nós vamos cobrar da prefeita um requerimento? Por isso que aí eu peço, Vossa Excelência, retirar esse requerimento. Como é que eu vou cobrar um requerimento se a lei ela não está 100%, ela não foi regulamentada? O vereador só um Mineirinho, vereador, não está regulamentado? Não, está em processo de regulamentação. Porque já passou o prazo de 60 dias que constava na lei. Está em processo de regulamentação. O vereador, então muda o requerimento, vereador. O vereador presidente vai falar? Acho que o vereador Eliel já dissertou sobre o que eu tinha para dizer. Realmente é uma lei de dezembro de 2016, dezembro de 2025, e mesmo que se regulamentasse a lei em tempo hábil, não havia tempo hábil para fazer as contratações. Um processo de licitatório, de compra, vai muito além disso. E na regulamentação, eu creio que já esteja regulamentada, porque a lei tinha prazo para ser regulamentada. O artigo 5º diz sobre esses prazos que se a vacância for menor, inferior a 15 dias, que não teria o kit alimentação. Exatamente. Eu desistiria do requerimento e faria um requerimento mais específico, porque o requerimento já está a resposta aqui, não tem por que votar a favor. Resposta aqui, está em fase de regulamentação. E o processo licitatório, senhores, é moroso. E não é moroso em Ferraz, é moroso no Brasil. É uma dificuldade para contratar. E às vezes contrata o serviço, a empresa sem vergonha, coloca um preço menor para ganhar o processo e às vezes não prestar o serviço adequado. Tinha que mudar o sistema aí, claro que depende de lei federal, mas o processo licitatório é moroso demais, é 6 meses, 1 ano, para licitar uma lei tão boa, que traz tantos benefícios, sobretudo para essas crianças que utilizam desse benefício da alimentação, para não utilizar da alimentação de casa, como eu já discorri aqui no decorrer do meu discurso.